Nós estamos começando uma nova série. Terminamos uma, estamos começando uma nova. E durante esse mês, o que a gente quer responder a você é essa pergunta: onde encontrar força quando a vida pesa? Quem aqui já não teve um momento assim tão complicado na sua vida? Quando isso acontece na vida, de pesar demais, a gente vai tentar buscar sustento e forças de algumas formas que muitas vezes não resolvem. Algumas vezes sim, mas na grande maioria não. Então por isso que a gente quer caminhar com você, e nós não queremos que sejam 4 sermões, a gente não quer que sejam 4 pregações, nós queremos que seja uma caminhada, um caminho, por isso uma jornada, e que você através então dessa palavra e dessas palavras entendam algumas coisas importantes para a sua vida. Então, o que a gente vai ver no primeiro domingo vai ser um diagnóstico, falando sobre força, como descobrir o que realmente importa. Depois nós vamos para a fonte, como ser forte mesmo quando se está fraco. No terceiro nós vamos encarar o problema interno, como vencer o que te prende. E por último, nós vamos chegar na vida prática, que é como encontrar uma vida que faz sentido. Porque no fundo, a jornada, e nós esperamos que você experimente isso, que você chegue a uma conclusão. Estou buscando, se estiver fazendo isso, que você chegue a essa conclusão. Estou buscando força no lugar errado. E aí que você possa dizer, então, agora eu posso viver de forma diferente, porque Jesus me mostrou aonde realmente eu vou encontrar o que eu preciso para a minha vida. Então hoje a gente começa com o que eu disse, como descobrir o que realmente importa, que tem tudo a ver com o nosso dia de Páscoa também. Você já passou por aqueles momentos que tudo parece acontecer de uma vez só? E olha, ao longo da minha vida, eu já passei por isso e passo, e quantas vezes já estive assim, mas como pastor eu ouço de pessoas assim: pastor, eu estou apertado por todos os lados, parece que o mundo resolveu cair sobre a minha cabeça. Mas não é uma coisa só. Quando você olha para Jó, você lembra disso. É uma notícia, mais outra notícia, mais outra notícia, e você vê que assim, tudo está esfacelando, o seu chão está sumindo. E mexe com responsabilidades, emoções, decisões, frustrações, coisas do seu dia. E aquilo que parecia, que era leve, de repente começa a ficar tão pesado sobre a sua vida que você fala: eu não vou aguentar, eu não posso. E sabe o que acontece nesses momentos? A gente automaticamente procura força. Ninguém precisa dizer para você procurar. A gente não desiste, a gente vai atrás. Então, força para continuar, força para suportar, força para não desistir. E aí é onde é o ponto essencial dessa série, que a gente vai falar com você. Onde você tem buscado força quando a vida pesa? A gente não para pensar, mas nós buscamos, e a gente corre. E isso é muito sério. Então, a verdade aqui é, o que mais nos destrói não é a falta de força, porque a gente vai atrás de força. Você vai, você corre. O problema nosso é que tem muita gente cansada e não tendo soluções, porque estão buscando em coisas erradas, estão descansando, estão se baseando naquilo que ele acha que realmente é a força que ele precisa para viver. E as pessoas tornam as suas situações e os seus problemas ainda mais graves do que está. Então, antes de falar sobre onde encontrar força, nós precisamos responder uma pergunta ainda mais profunda: como descobrir o que é que realmente importa? Porque eu achei que naquilo que eu fui buscar era a saída, e eu tenho várias, que eu corro. Mas como eu posso realmente saber o que realmente importa no meio de tudo isso? Porque afinal aquilo que você considera mais importante é aí onde você gasta o seu tempo. Aquilo que eu acho que realmente é a resposta e que é a solução, é aí onde estão todas as minhas forças, é onde eu gasto tudo. É aí que eu vou buscar quando a situação aperta. Uma pergunta que você faz é: onde você vai? Pensa um pouquinho. Você está passando por situações complicadas? Você tem passado? Já parou para pensar onde você vai buscar? Eu queria que você lesse comigo esse texto. Como ele tem uns altos e baixos, então você pelo menos... Mas vamos só ficar em pé para a palavra de Deus. Você viu que eu estou fazendo isso, eu estou pedindo isso, rapidinho, são 35 minutos, mas eu queria que você ficasse em reverência à palavra de Deus. A palavra é dele, não é minha. É o que nós vamos ler juntos para Deus agora. Vamos ouvir Jesus falar no nosso coração, amém? O Espírito Santo falar conosco, cada palavra, cada vírgula, cada coisa aqui. Diz assim, Lucas 23, 32 a 43, me acompanhe. E eram levados com ele 2 outros homens, ambos criminosos,
a fim de serem executados. E quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e o outro à esquerda. E apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E a seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Uma grande multidão estava presente. Veja só, a gente tem Jesus, vai percebendo quais são as pessoas envolvidas. Jesus, agora uma grande multidão estava presente, e ela observava enquanto as autoridades, agora temos autoridades também. Então Jesus, multidão, autoridades que ridicularizavam, exclamando: salvou os outros, pois agora salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Da mesma forma, agora acrescenta mais: os soldados se aproximaram e também dele zombavam, oferecendo a ele vinagre, e o provocavam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também havia sido afixada uma inscrição acima de onde se lia: este é o rei dos judeus. E um dos criminosos, e ali estavam crucificados, então, mais gente, esbravejava insultos contra Jesus: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso, mais um, o repreendeu afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: fala comigo, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Fala aos nossos corações, Senhor Jesus. Abre a nossa mente no poder do Espírito Santo. Unge as nossas mentes e corações no teu nome, para a tua glória. Amém. Amém. Na cruz, irmãos, pode assentar-se. Na cruz, e a ideia é assim: quando você está diante da morte, quando você não vê mais saída, por isso que quando você pensa na cruz, você tem que lembrar o seguinte: na cruz não tem essa questão de aparência, de status, de distração. Quem está com uma cruz nas costas carregando, ele não tem planos, não tem projetos, tudo terminou. Entende? Essa é a ideia. E é o que está sendo chamado a atenção, porque eu quero que você ande comigo e entenda isso. Diante das situações complicadas, que a cruz sua e minha, quando nós chegamos no momento que não tem saída, é quando tudo se reduz àquilo que é essencial. E quando reduz ao essencial é quando o nosso coração aparece. Por isso que a gente diz assim: dê poder a uma pessoa e você vai saber quem ela é depois que ela estiver usando. Então, nesse caso aqui, coloque diante de uma situação extrema, e o que vai sair é quem eu sou. Como eu já disse há poucos dias, se eu sou exprimido, o suco que sai é que é a minha essência. Então, aí que expõe o coração. E na cruz, nós não vemos apenas o sofrimento de Jesus. E eu queria que você visse assim: o que a gente vai ver aqui rapidamente são respostas do ser humano quando a vida pesa. Essas são as respostas quando nós ficamos diante de situações que não têm saídas. E essas respostas que você vai ver não são só respostas deles. É para mim e você, isso tem a ver comigo e você. O que é que nós fazemos? E eu quero rapidamente dizer que são 3 respostas do coração que revelam onde nós estamos buscando força. Lembra, hoje é o diagnóstico. É você olhar para o seu coração sobre força, e Deus quer que vivamos uma vida totalmente dependente dEle, uma vida de vitória, mas Ele quer tirar e mostrar para o seu coração como se eu fosse ao médico hoje. Hoje você está aqui para ter uma conversa, não comigo, mas com Jesus, para ver como está a sua situação em termos de forças. Então, quando a vida pesa, existem 3 respostas que a gente vai ver aqui: o que resiste a Deus, o que rejeita a Deus e o que se rende a Deus. E cada uma delas vão responder onde nós estamos buscando força. Então, primeiramente, o que resiste a Deus. Vamos falar juntos? O que resiste a Deus. Essa é a primeira resposta. Ela não é um silêncio, é um confronto. Aqui a gente está falando do ladrão que está endurecido. Ele não está apenas sofrendo, ele está confrontando Jesus. Veja só: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós.
Então o que ele está interessado? Que Jesus resolva o problema. Resolva o meu problema. Eu não quero me submeter, eu não tenho interesse em nada mais sobre a sua vida, mas por favor, resolva o meu problema. Ele não quer um senhor, ele quer solução. E quantas pessoas vivem assim? E isso é a resistência, quando eu estou à procura de soluções. E é interessante que nem a dor, nem a morte, nem a cruz quebraram o coração desse homem. Ele continua endurecido no seu coração. E eu já ouvi de pessoas dizendo isto, e já vi pessoas fazendo isto. Graças a Deus que na maior parte da minha vida, o que eu tenho visto são pessoas que quando ficaram diante de uma situação que não tinha saída, o que eles fizeram foi se quebrantar. Mas muitas pessoas, por isso, o outro ladrão vai dizer, mas nem nessa situação, nem chegando a esse ponto, você ainda continua orgulhoso, você continua endurecido, resistente, você não pensa, não consegue olhar para você, não consegue olhar para a sua situação, é os que estão olhando para os outros são culpados. Então quando a vida pesa, alguns não se aproximam de Deus. Na verdade, algumas pessoas, a reação que essa palavra nos ensina é que algumas pessoas, na verdade, se levantam contra Deus. Quando as pessoas estão revoltadas contra Deus. Eu lamento porque também algumas vezes, alguns crentes mal avisados e não maduros, imaturos, acabam dizendo, Deus quis assim. Não, essa foi a vontade de Deus. E tem situação que se falar para mim que Deus quis assim, essa foi a vontade de Deus, eu vou me irritar. Claro, não estou preparado, como Deus quis assim? Então, estava indo nessa viagem, aconteceu o seu acidente, morreu a família, e Deus quis assim, então não quero esse Deus. Então passam errado. Então eu sei que tem muitas pessoas que entendem isso, mas aqui o problema é outro. Não é de entender errado, aqui é um coração fechado para Deus. E não tem situação que quebrante esse coração, que deixe esse coração de uma forma que ele possa assim, porque essa é a ideia, situações difíceis de nos quebrantar. Então resistir a Deus nesse ponto, a verdade dura aqui é a seguinte, é tentar manter o controle mesmo quando já está tudo desmoronando. E como nós somos bons em fazer isso? A Bíblia fala de um texto de um homem rico que ele guardou tudo para si, menos a sua vida. E ele fez tudo o que podia, mas ele foi totalmente resistente para Deus. Aí chega um momento que o próprio Jesus está citando essa parábola e diz assim, louco, e ele tinha, eu vou derrubar mais esse celeiro, mais aquele outro, mais aquele outro, juntou para a vida, resistiu a Deus, nunca quis ouvir a voz de Deus, não se preocupou com isso, nem com pessoas. E ele diz assim, louco, hoje vão te pedir a tua alma e o que você tem em depósito. Você depositou muito nesse mundo, mas e na eternidade? Você nunca foi sensível a isto. E eu queria que você lesse esse versículo comigo, de Provérbios 16, 18. Diz assim, a soberba precede a ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. Então resistir a Deus, o que vai fazer com a gente, com você, ele só está resistindo, mas não. É muito sério. Ele está dizendo que quem vive um coração desse jeito é um coração soberbo, é um coração arrogante e só vai para a ruína. E isso é exatamente o que vem antes da queda. Por isso Adão e Eva, o desejo de ser igual a Deus. Deus já os fez a imagem. Satanás fez uma mentira para eles, mas aí cria uma arrogância. Puxa, se ele pode, eu também quero. Era uma coisa errada. Então essa resistência nos leva à ruína. A Bíblia diz assim, Deus resiste às pessoas que são soberbas do seu coração, mas Ele dá graça a quem? Àqueles que são humildes. Amém? Então, mas nem todo mundo reage lutando contra Deus. A gente vai ampliando aqui a situação e agravando cada vez mais. Todos são graves, mas parece que, pelo menos nessa segunda, alguns simplesmente escolhem viver sem Ele. Eu escolho viver do meu jeito. E vamos falar comigo? Quem é? É o que rejeita a Deus. A multidão não está apenas assistindo. Você conhece a história, eu não li aqui, mas se você vai para os versículos antes, você vai ver, aqui a multidão diz que só está olhando de longe, ela está indiferente. Mas agora há pouco, é a multidão que está dizendo, crucifica, 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 crucifica. É a multidão que o próprio Pilatos, o governador da Judéia, que representava Roma, ele por 3 vezes tentou dizer e convencer o povo, falou, eu não vejo nada de errado na vida dele. E aí ele tem que chegar a um ponto, por medo de perder posição,
e de estar contra César, o que ele faz? Conseguiram fazer isso com ele, ele vai então deixar numa situação, então tem que escolher entre Barrabás, que era alguém que criou uma situação muito grave na cidade, na época, um tumulto, e depois assassinou alguém, e ele está preso por isso, e a multidão faz a sua escolha. Ela rejeita Jesus e diz assim: solte, quem vocês querem que eu solte? Que eu liberte? E então eles gritam entre Jesus e Barrabás. Eles preferem ficar com Barrabás. Então aqui está uma coisa muito séria. Quando eles não só apenas rejeitam Jesus, mas eles escolhem outro, e essa é a ideia no lugar. E é o que eu e você fazemos quando rejeitamos Jesus. Não é só uma rejeição, mas é uma escolha que eu faço que não tem a ver com Jesus. E aqui o diagnóstico profundo, o problema não é a falta de opção nossa. Nós temos. Como a arca era uma opção para o povo daquela época. Entrem na arca. Noé estava pregando 120 anos de oportunidade, entre. Então não era falta de opção, como nos nossos dias. Quanta gente eu vejo culpando Adão, não, porque Adão, eu falei, ótimo, resolveu, Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão complicou a vida de todo mundo, o segundo diz assim, eu perdoo a todos, só entra na arca. Quer dizer, só aceite, entenda Jesus e aceite o que ele tem. É uma escolha que as pessoas fazem, não é simples, é rejeição. Leia comigo Jeremias 2,13, eu quero ouvir a sua voz, e você vai estar participando comigo. Diz assim: o meu povo cometeu 2 pecados terríveis. Eles me abandonaram, a mim, a fonte da água da vida, e construíram para si poços furados que não prendem a água. Eles não só deixaram a fonte, mas está dizendo assim: vocês procuraram e criaram, cavaram substitutos para a vida de vocês. E aqui não são somente substitutos impotentes. Ele está dizendo, são vazios, são enganosos, são incapazes de sustentar. Isso a gente está pensando em sustentação da vida. Então hoje nós não escolhemos Barrabás. E ouça isso. A gente não escolhe literalmente. Mas nós escolhemos controle, nós escolhemos dinheiro, nós escolhemos distração, nós escolhemos orgulho, nós escolhemos independência, nós escolhemos propriedades, tudo que você imaginar. A gente faz essas escolhas no dia a dia, são sutis. São sutis e parece que não é problema, até parece que é muito bom fazer isso. E nós tentamos viver, nós tentamos resolver, nós tentamos sustentar a vida sem Deus. E a palavra de Deus está dizendo assim, que a gente precisa, que nós precisamos chegar a esse ponto, entender que na verdade Deus não tem primeiro lugar. Foi em um outro lugar que eu vi, num outro país, um dos nossos missionários pregando sobre isso. Eu nunca tinha entendido isso dessa forma. Ele diz assim, Deus não, quando você coloca coisas como prioridades na sua vida, você pode, num determinado momento, trocar prioridades. Não, acho que agora Deus não vai ficar como primeiro, e é o que a maioria faz, vou colocar em segundo, terceiro, quando der. Ele falou, Deus não é prioridade, Deus é essencial. Eu não posso viver, por isso que ele está dizendo aqui, e a gente vai chamar de prioridade, mas ele vai dizer o seguinte, por isso que ele está dizendo, busque o reino de Deus. E aí se parasse só aí, então você podia ir nas igrejas fazer não, ele diz, busque o reino e a justiça. Você tem que ter certeza que esse que está falando que é reino está ligado com a justiça, com a santidade de Deus, e não é reino individual. Então não tem jeito de separar reino e justiça. Então busque o reino e a justiça, quer dizer, busque o meu reino, a minha presença, e sejam obedientes e andem do meu jeito. Então não tenta viver a sua vida sem mim, sem minha presença. E toda vez que você e eu trocamos Deus por outra coisa, revela realmente o que é que importa para a gente. O que vem em primeiro lugar, que é essencial para a nossa vida, o que é a prioridade. Mas no meio de tanta resistência e rejeição, então surge uma terceira resposta, e espero que seja a sua. Qual é a terceira? É o que se rende a Deus. Vamos falar juntos? O outro ladrão olha para a mesma cruz. Então você tem a multidão, você tem soldados, você tem autoridades, estão olhando para a cruz,
você tem um dos ladrões olhando para a cruz e vê de um jeito, e tem esse ladrão que ele reage totalmente diferente dos demais. O que ele faz? Ele reconhece quem ele é. Primeiro, ele falou, você não vê? Nós estamos aqui por nós fizemos isso. Nós somos culpados por isso. Nós merecemos isso. Ele olha para si, diferente do outro. Mas também ele olha para Jesus e reconhece quem é Jesus. E ele sabe, eu não posso mudar a minha história, eu não posso descer daqui. Mas Jesus pode. Então ele não tenta se salvar, ele não tenta arrumar soluções. O que ele faz, ele se rende. E naquele momento, então, da vida dele, ele encontra o que realmente importa, que eu quero que você entenda uma coisa. Diferente dessa loucura que as pessoas estão dizendo que é servir a Deus, ele entende que reatar o seu relacionamento com Deus é relacionamento. Reatar com Deus é relacionar-se. Não é o fazer, porque ele não tem tempo de fazer. Ele não tem tempo de mostrar nada, a não ser o seu coração. Diz assim, eu me entrego, eu me rendo a ti, eu sou teu. Entende? É aqui que tudo conecta com a pergunta que a gente está fazendo aqui. Como descobrir, quando a gente olha para ele, o que realmente importa. E observe então onde você está buscando força quando a vida fica difícil, quando as coisas são complicadas. Então aquilo que você recorre, aquilo que você confia, aquilo que você diz assim, não dá para abrir mão, eu preciso de mais, aquilo que você depende. Então isso revela o que você realmente está tentando, de onde está tentando tirar força. Então a vida tem um jeito de tirar o superficial de nós. Isso é o projeto de Deus. Como ele tira? Como eu disse, ao longo do meu ministério, quantas vezes me deparei com pessoas, e aí tem até acho que é Elizabeth Kubler-Ross, o nome é meio complicado, mas Kubler-Ross, que ela escreve que ela foi avaliando pacientes terminais. E aí você vai ouvir delas que essas pessoas, quando perceberam que a vida estava no fim, que não tinha mais o que fazer, eles mudaram completamente o que realmente era importante nas suas vidas. E nada tinha a ver com dinheiro, nada tinha a ver com propriedade, nada tinha a ver com viagens, com qualquer coisa que você possa imaginar. Tinha a ver com coisas que valiam a pena. Sorrir mais, aproveitar mais a vida, estar com a minha família, estar com os meus amigos. Então a vida, quando você pensa, nossa, aconteceu uma coisa trágica demais, complicada demais, como foi a cruz. Eu tenho um monte de gente que não entendo, que pai é esse que deixa o filho ir para a cruz? Não, primeiro Jesus escolheu assim. Ele escolheu por me amar e por te amar. Mas isso é para dizer, para mostrar para mim e você, que a vida vai chegar num ponto para nós, exatamente para extrair o melhor de nós. Para ver se a gente se esvazia daquilo que é superficial. Porque quando tudo está bem para mim e você, tudo parece importante, tudo é necessário, deixa eu fazer tudo isso. E você faz isso, e mais aquilo outro, e vai. Mas quando a vida pesa, então as prioridades são expostas, as nossas dependências são reveladas, e também o superficial, aquilo que não vale a pena, também é revelado para a gente. Aí você descobre o que realmente importa na vida. Quando ela fica pesada, você também descobre onde você está buscando as forças. E pode ser que a força foi isso. Puxa, eu preciso de mais dinheiro. Puxa, eu preciso de mais fama. Não é isso? Eu preciso mais isso, mais aquilo. Era a pessoa correndo, envolvida, atrás de tudo. E agora, desculpe, não preciso disso. Não preciso dessas coisas. E eu preciso do que realmente importa. E isso, então, deve mudar a forma que nós olhamos para a cruz. Eu fico pensando que, talvez nos nossos dias, a gente vai ter que começar a chamar, não de Páscoa, mas de Paixão de Cristo. Porque quando fala em Páscoa, a primeira coisa que corre para todo lugar, inventar esse negócio do coelhinho, fica até difícil a gente não dar um presente para as crianças, mas você vai lá comprar, tem que dar um coelhinho. E a gente tem que explicar que o coelhinho não tem nada a ver com a Páscoa. Que também doce, não tem a ver com Páscoa, porque a vida é amarga. Nós estamos falando de uma coisa difícil demais. Vocês entendem isso? Então a gente tem que falar de paixão. Paixão é todo o sofrimento, tudo aquilo que Jesus passou e enfrentou. Então a cruz mostra que não é só melhorar, quando a gente olha para esse ladrão na cruz, que não é só melhorar o nosso comportamento. É sobre reconectar com a fonte.
Quantas pessoas estão nos seus esforços também querendo, não, o dia que eu melhorar meu casamento, eu vou para Jesus. O dia que eu melhorar meu problema com vícios, eu vou para Jesus. O dia que eu estiver melhor financeiramente, ou sei lá, ou espiritualmente, eu vou para Jesus. Não é nada disso. É conexão com Ele, é Ele que vai fazer isso em nós. Quando você está ligado à fonte, Ele que te alimenta, Ele que te muda, Ele que te transforma. Então Jesus, deixa eu dizer, eu sei que a gente vai por causa dos sofrimentos. Talvez no primeiro momento a gente vai pela dor, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não morreu apenas para aliviar a sua dor. Tanto que Ele não curou todas as pessoas, e não resolveu o problema dos pobres naquela época. Ele não libertou todo mundo dos seus problemas terrenos. Mas Jesus não morreu somente para isso, mas para restaurar a nossa conexão com Deus. Por isso que diz que Ele é o caminho. Não tem jeito a gente chegar nele, não é um caminho. Não tem jeito a gente chegar até Deus. Não tem como criar caminhos. E o maior erro das pessoas é dizerem que todas as religiões levam a Deus. Não, nenhuma leva a Deus. O único é Jesus, que é o caminho, o único que conhece a Deus. E Ele nem diz assim, eu estou com o Pai, eu estou no Pai, eu e o Pai somos um. Então não há outro caminho, é somente Ele. É a maneira de nós chegarmos até Deus. Então é só restaurando o nosso relacionamento, a nossa conexão. Então agora, já não é mais sobre eles olharem para a cruz. Agora é sobre eu e você. E a pergunta para você é onde, eu pediria até para você fechar os seus olhos nesse momento. Preste atenção nisso. Ouça o que eu vou dizer, feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Onde você tem buscado força? Seja sincero, seja honesto com você. Talvez você busque no seu marido, quem sabe na sua esposa, quem sabe na sua empresa, quem sabe no dinheiro, ou até na igreja. Não, a igreja não tem, no pastor também não tem. Jesus, se esses todos não te levarem para a verdadeira fonte, Ele diz assim, é furada, não vale a pena. Então, o que é que tem sustentado você? Onde você busca a sustentação? Quem sabe você fala assim, eu vou dar um futuro para meus filhos. Eu vou dar escola, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou dar o melhor. Não tem futuro, querido. Tem eternidade. Eternidade que se vive agora, não no futuro. Futuro é coisa de Satanás. De Deus é eternidade. O que é que você não consegue abrir mão? O que você não consegue perder? Pense nisso. Não posso viver sem isso. Isso é o que importa para você e para mim. Pode abrir os seus olhos. Isso é o que importa para você e para mim. Então toda essa mensagem tem que levar você e eu para uma decisão. Você quer continuar vivendo a sua vida baseada em substitutos? Porque é isso que Satanás faz, sutilmente. Não leia tanto. Deixa para depois. Você já ouviu isso de mim? Você fala, por que o senhor está falando? Porque é o que a gente faz. Não precisa orar. Não precisa gastar tempo assim. Você não precisa vir à igreja. Você não precisa servir. Vai vivendo a sua vida. Vive desse jeito. E nós mentimos para nós mesmos. Nós sabemos que o nosso coração cada vez está mais angustiado, mais vazio, mais triste. E mesmo assim nós continuamos nesses substitutos. Mas a questão é, você quer continuar aí? Ou você quer se voltar? Ou voltar-se para a verdadeira fonte que é Jesus? Amém, meus irmãos? Se você está falando assim, nossa, eu estou sem força. E eu queria dizer para você que você não está sem força. Você até está se esforçando muito. E esse é o problema. E força, e força, e força. Mas você está buscando força no lugar errado. Quando a gente vai para o Salmo número 1, o que a gente aprende sobre isso? Número 1 não, 127, se não me engano. Está dizendo que não adianta a gente trabalhar. E a palavra lá, dá para colocar de lá, eu acho que veio o pão que o diabo amassou. Se você olhar, é bem isso mesmo. Não adianta você trabalhar que nem um condenado. Falando para os seus, Ele abençoa enquanto dorme. Você está entendendo? Se a gente, fé é isso, é a capacidade de crer nisso. De que nós estamos cansados. Aí sim. Porque nós estamos com muita força, buscando força e muito esforço em coisas que não resolvem a nossa situação.
E Jesus está dizendo assim: por que você não descansa em mim? Por que você não se lança sobre mim? Vamos fazer isto?